Assim morre um rio. História do Rio Pinheiros. MZ Notícias convida você a assistir a mais um vídeo do canal. Este é um vídeo especial, feito em 2 etapas. O vídeo mostra como o Rio Pinheiros era limpo. As pessoas pescavam, nadavam, se divertiam, enfim, assista e veja o que aconteceu com o rio. Se inscreva, compartilhe, toque o sininho, diga de onde você é, qual seu país, estado, e não deixe de assistir outros vídeos do canal. Não se esqueça, este é o primeiro. Temos o segundo vídeo, com informações recentes da revitalização do rio. Surpreendente, não perca, assista. Cultura mais informação, nunca é demais. Com as nascentes de águas límpidas situadas na Serra do Mar, o Rio Pinheiros nasce do encontro do Rio Guarapiranga com o Rio Grande, formando um único rio e deságua no Rio Tietê. Até 1560, era chamado de Jurubatuba, nome de origem indígena tupi, que significa muitas palmeiras jerivás, que existiam ao longo das margens do rio. Após 1560 passou a ser chamado de Rio Pinheiros pelos jesuítas, quando eles criaram um aldeamento indígena de nome Pinheiros, por causa da grande quantidade de araucárias ou pinheiros do Brasil que cobriam a região. As águas que nascem na Serra do Mar, confluências do Rio Guarapiranga e do Rio Grande e seus principais afluentes, o Rio Pirajussara, Ribeirão Jaguaré, Córrego Verde, Córrego Beraba, Córrego Sapateiro e Córrego Água Espraiada, formam o Rio Pinheiros. O encontro acontece próximo à Estação Santo Amaro. O percurso do Rio Pinheiros se completa a 2 quilômetros a oeste da Estação Ceasa, onde ocorre a foz com o Rio Tietê. O Rio Pinheiros é um rio que corta a cidade de São Paulo. Atualmente o rio percorre 25,5 km. Sua profundidade varia de 2,5 metros a apenas 1 metro e recolhe as águas de uma bacia de 271 km², uma área onde vivem mais de 3 milhões de pessoas. Em 1925, com a recém-construída represa Billings, devido ao crescimento populacional, o Rio Pinheiros foi canalizado, a calha aprofundada, retificado invertendo o curso do rio, e as águas bombeadas rio acima, com a usina elevatória de Traição, com o objetivo de aumentar a capacidade de geração da usina em Ribordem em Cubatão, processo que só terminou no início da década de 1950. O objetivo das mesmas era acabar com as inundações, canalizar as águas e direcioná-las para a represa Billings. A partir do início do século XX, a paisagem ao redor do rio começou a sofrer uma série de transformações, especialmente por conta da chegada de novas levas de imigrantes, vindas de países como Itália e Japão. Segundo o IBGE, em 1900, a cidade tinha cerca de 230 mil habitantes. São Paulo começou a crescer rapidamente. 100 anos depois, já no século XX, a mesma cidade abrigaria mais de 10 milhões de pessoas. O Rio Pinheiros, que era bastante sinuoso, fazia várias curvas ao sudeste da cidade. Na década de 1930 e por muitos anos, o Rio Pinheiros teve às suas margens diversos clubes esportivos e foi inclusive cenário de competições aquáticas, e as margens eram usadas pelos paulistanos para atividades recreativas. O Jockey Clube de São Paulo, que antes se chamava Clube de Corridas Paulistano, foi transferido da Moca para Marginal Pinheiros, em 25 de janeiro de 1941. A Companhia City buscava a valorização daquele espaço que na época era considerado um bairro distante, do outro lado do Rio Pinheiros. Doou uma área de 600 mil metros quadrados para a instalação do Jockey Club. Participou ativamente do processo de expansão da cidade de São Paulo. O Jockey Clube de São Paulo foi, sem dúvida, um dos principais pilares no processo de crescimento de toda a região. Aos poucos as planícies foram sendo ocupadas por chácaras produtoras de verduras, legumes e frutas, consumidas na região. Com o crescimento populacional, a poluição do Rio Pinheiros se acentuou. A degradação por conta da poluição terminou com as atividades recreativas no rio. Nos anos de 1920, já se discutia sobre o destino tanto da Marginal Pinheiros quanto da Marginal Tietê, encabeçado pelo engenheiro e sanitarista Francisco Saturnino de Brito, que levou o conceito de projeto que garantia a integridade dos leitos com a formação de um cinturão de parques, ao então prefeito de São Paulo, na época José Pires do Rio. Só anos depois, com o avanço da urbanização, o engenheiro Francisco Prestes Maia elaborou o chamado Plano de Avenidas, que tinha como base um modelo radial, com construção de avenidas ao longo das margens e canalização dos 2 rios, Pinheiros e Tietê.
Foi a partir de 1950, quando o norte-americano Robert Moses reforçou o projeto idealizado por Prestes Maia, que as obras iniciaram, e em 1970 finalizadas e inauguradas como via expressa de tráfego, isolando o Rio Pinheiros do convívio da população. O fluxo de carros ao redor, somado ao crescimento acelerado e desorganizado da cidade e também a falta de planejamento para a manutenção do rio e suas condições naturais fizeram com que as matas ciliares fossem se perdendo e a vegetação natural fosse desaparecendo. Na pequena faixa de terra restante foram implantadas linhas de transmissão de energia, interceptores e emissários de esgotos, oleodutos, cabos de telecomunicações, galerias de águas pluviais e também estradas de serviço para as operações de desassoreamento. Além disso, o Rio Pinheiros passou a receber esgoto doméstico e resíduos industriais, o que acabou por comprometer a qualidade de suas águas e a sobrevivência da fauna local até chegarmos ao cenário caótico dos dias de hoje, ainda que naquela época, as águas ainda não fossem poluídas. Em 1980, o Rio Pinheiros passou a receber efluente, que são os resíduos produzidos tanto pelas indústrias quanto pelo ser humano em seu ambiente doméstico, e que são descartados no meio ambiente sob a forma de líquidos ou gases, assim rede de esgoto, metais pesados e outros processos industriais, também são considerados efluentes. Substâncias tóxicas de todos os tipos passaram a se acumular no fundo do rio, sendo necessário interromper o bombeamento para a represa Billings no final dos anos 80, e as indústrias foram obrigadas, através de normas sobre os dejetos industriais, a entregarem a água tratada ao rio. A Marginal Pinheiros, oficialmente denominada SP-015 ou via Professor Simão Feigenbuin, nome desconhecido da maioria que ali trafegam. No trecho onde o Rio Pinheiros passa é conhecida como Marginal Pinheiros. É o conjunto de avenidas que margeiam o Rio Pinheiros na cidade de São Paulo, formando a segunda via expressa mais importante da cidade. Ela tem 22,5 km, se inicia na Avenida Miguel Yunes, região da Zona Sul, indo até a região do Parque Vila Lobos, na zona oeste de São Paulo. A Marginal Pinheiros é um dos principais eixos viários da cidade. Em 1957, na margem leste do rio, foi inaugurado o ramal de Jurubatuba da Estrada de Ferro Sorocabana, hoje é a linha 9, Esmeralda da CPTM. Muitas outras obras vieram, o que acelerou o processo de degradação da região ao entorno do Rio Pinheiros. O que era um rio repleto de vitalidade e um espaço para lazer, se transformou num lago desfavorável para a vida aquática e impróprio até para a navegação. É assim que se mata um rio e sua vida aquática e tudo que está ao seu redor. Atualmente é considerado um dos rios mais poluídos do país, mas nem sempre foi assim. MZ Notícias. Este canal é feito por mim para você. Lembrete, não saia sem antes deixar o like, só assim saberei do que você gosta. Se achou útil, compartilhe e não deixe de se inscrever. Não esqueça, temos a continuidade desse vídeo, a ressurreição de um rio. Obrigada por assistir.